A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje nós vamos trazer mais um ensino espiritual. Hoje vamos falar sobre algumas chaves espirituais da oração, vamos falar sobre a habitação de Deus, então ouça até o final. Romanos 12, verso 12, alegram-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Saiba que as revelações de Deus, elas nos transformam, e toda revelação que Deus traz à nossa vida produz transformação. As revelações de Deus, elas nos ajudam a ter acesso a Deus. E só podemos ter revelações contínuas se nós estivermos em oração contínua. E o que eu tenho aprendido com Deus, eu estou aqui através dos vídeos compartilhando com você para que nós possamos ter um crescimento espiritual. Mas infelizmente eu tenho visto uma geração buscando só o poder de Deus. E quando você busca só o poder de Deus, muitos acabam frustrados. Por quê? Porque estão buscando o poder sem o relacionamento com Deus. Mas você precisa entender que para ter o poder e a unção, antes você precisa gerar isso dentro de você através da oração, através de uma vida de oração. Por quê? Porque a unção é algo muito precioso. E para ter unção, você precisa ter uma vida de oração. Vou repetir. Para você ter unção, é necessário ter uma vida de oração. Para quê? Para que a gente possa manter uma comunhão com Deus. Aí você pode até dizer, mas irmã, eu oro, e parece que nada acontece. A questão não é apenas orar. A questão é saber como orar. E já tem um vídeo aqui no canal, eu explicando e falando sobre os 3 níveis da oração. Porque a questão muitas das vezes também não é a quantidade, mas a qualidade da oração. A entrega que você tem quando você ora. Depois você assista esse vídeo que você vai entender melhor. Se você pudesse entender as chaves que você consegue abrir no mundo espiritual através das orações, existem vários tipos de oração. Existe a oração de comunhão, existe a oração de rompimento, existe a oração de guerra, existe a oração intercessória e a oração profética. Ou seja, existe muitas coisas sobre a oração. E tem também a oração do Espírito Santo, que é a oração em línguas. Tanto que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a oração em línguas, a oração do Espírito Santo. Ou seja, existem vários tipos de orações. Mas, infelizmente, essa geração só faz um tipo de oração. E qual é essa oração que essa geração faz? É a oração da petição. Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus me abençoe, Deus abençoe minha família. E esquecem que existem esses outros tipos de oração. Nós precisamos saber como orar. Nós precisamos voltar à oração, precisamos saber como acessar o trono de Deus através da oração. E a minha oração nessa última hora, para que essa geração venha a orar de uma maneira que agrade a Deus. Mas sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, tempo da apostasia. E parece que as pessoas querem um caminho mais fácil, querem o instantâneo. Mas sabemos que vida com Deus não é instantânea. Leva tempo, existe busca, sacrifício, e quanto maior for o seu sacrifício, a sua busca, aí sim você verá um aceleramento espiritual de Deus sobre você. Por quê? Porque é necessário passar pelo processo, passar pelo amadurecimento, pela lapidação de Deus. Só que muitos nessa geração não querem passar por isso. Eles querem o quê? Fórmulas mágicas. Deixa eu lhe dizer, não existe. Não existe fórmula mágica. Mas essa geração, eles querem o quê? Fórmula mágica, status, fama. Por isso que eles não suportam o processo, a lapidação de Deus. Eles querem o quê? Eles querem a unção, mas não querem o quebrantamento. Querem ministério, mas não querem passar pelo deserto. Mas saiba que tudo tem um preço. Saiba que tudo tem um tempo. É o tempo de Deus, é o processo de Deus, é o deserto de Deus. Tudo está no controle de Deus. E saiba, não tem como pular as etapas da vida. Nós precisamos aprender a orar. E como se aprende a orar? Orando. Como se aprende a orar? Orando e deixando o Espírito Santo te guiar na oração.
E quando formos orar, a nossa fome por Deus, o nosso amor por Deus tem que falar mais alto do que a nossa fraqueza, do que o cansaço da nossa carne. Por isso, peça a Deus. Peça e diga: Senhor, Senhor, me dá fome e sede de Ti. Senhor, ativa isso em mim. Senhor, me dá mais graça, me dá mais força para orar. Me dá mais graça, mais força para jejuar. Me dá mais graça e mais força para ler a Sua palavra. Nós precisamos lutar contra a nossa natureza terrena. Por quê? Porque existe uma guerra constante, como Paulo disse, entre a carne e o espírito. Por isso que nós devemos viver no espírito e andar segundo o Espírito, através da oração. E todos os dias que você acordar, tem uma meta e diz: hoje eu vou orar tanto tempo. Você precisa ter metas de oração, você precisa estabelecer metas diárias de oração. E não vem com essa história que o seu dia é tão corrido, que a sua vida é tão corrida que você não tem tempo para orar. Porque para mexer no celular e ficar nas redes sociais você tem tempo. Apenas reveja as suas prioridades. Muitas das vezes você quer que Deus priorize a sua vida, mas você não está priorizando a sua vida de oração com Deus. Apenas ore. Mas eu sei que às vezes não é fácil orar. Por quê? Porque a carne não quer orar. O diabo, os problemas tentam nos tirar o foco da oração. Mas o nosso foco tem que estar firmado em Deus. Seja encatinhando, seja andando, seja correndo, mas não perca o foco. Ore, ore, ore. Não perca o que Deus tem para a sua vida. Por isso que em Jeremias 33, verso 3, a Bíblia diz assim: clames a mim, ou seja, ores a mim, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis, a quais você não sabe. Mas para isso você precisa orar, estar em oração. A oração vai te levar para um relacionamento com Deus, onde Deus vai te mostrar os planos e os propósitos que Ele tem na sua vida. Apenas ame a vida de oração e pratique diariamente a oração. Você quer ser uma bênção? Você quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Então tenha uma vida de oração. Lembra o que aconteceu lá em Pentecoste? O Espírito Santo só veio. Por quê? Porque eles estavam em oração. O Espírito Santo e o poder de Deus veio por quê? Porque eles estavam em oração. Pega essa chave espiritual. Eles estavam orando. E mais, lembra de Pedro? O anjo foi buscar Pedro na prisão, mas a oração foi buscar o anjo. Então o segredo está na oração. Ore, ore com todo o seu coração. E quanto mais você estiver em oração, mais conexão você terá com Deus. Esse é o segredo. Orar. Ter um relacionamento com Deus através da oração. Deixo-lhe falar algumas verdades. Sabe por que muitas das vezes você está fraco espiritualmente? Sabe por que muitas das vezes você não tem força para lutar contra o pecado? Sabe por que muitas das vezes você não consegue vencer os desejos da sua carne? Sabe por quê? Porque você não tem uma vida de oração. Então, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós precisamos orar, nós precisamos ter uma vida de oração. Orai sem cessar. Precisamos voltar à oração. Ouça, isso é muito importante. Nós precisamos nos tornar a casa de oração. Você não dará apenas oração a Deus. Você se tornará a casa de oração. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Mas a Bíblia diz também que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3, verso 5, que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. A Bíblia diz que a minha casa será chamada casa de oração. Compreendes? Nós somos a casa de Deus. Então, quando nós nos tornamos a casa de Deus, isso significa que há uma habitação de Deus na nossa vida. Quando nós nos tornamos casa de Deus, significa que há uma habitação de Deus na minha vida. E mais, Deus sempre se revela de 3 formas. Deus sempre se revela de 3 formas para o ser humano. Primeiro, pela visitação. Segundo, pela revelação. E terceiro, pela habitação. Por quê? Porque a presença de Deus vai habitar em você. Aleluias.
E para você ter a habitação da presença de Deus na sua vida, você vai precisar orar. Por quê? Porque a oração nos leva a uma vida espiritual verdadeira. A oração nos leva para uma vida espiritual profunda com Deus. E mais, todas as vezes que eu me rendo, que eu rendo o meu coração em orações a Deus, eu me conecto com Deus. E sabe o que tem roubado o tempo de oração de muitos crentes? Além da tecnologia, a ansiedade e a preocupação te rouba da vida de oração. Por isso que a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos ou preocupados, antes os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Ou seja, orar em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Nós precisamos orar. E saiba que quanto mais tempo nós passamos com Deus em oração, mais de Deus é gerado no nosso espírito. E a vida de oração te dará acesso a dimensões espirituais e a revelações de Deus. E como disse um grande herói da fé, ele disse assim: sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo para orar. Então, abra o seu coração para Deus e ore até você orar de verdade. Deus está te chamando, Deus está convocando o seu povo para a oração. Ore e busque ter uma vida de oração para com Deus. Que esse vídeo possa te ajudar e te motivar a orar, estar em oração com Deus, porque a oração é algo incrível, extraordinário e maravilhoso. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem. Esse é o segredo, perseverem na oração. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.